Queridos, boa noite. Vocês perceberam que eu estou bem mais magro que o vídeo, né? Faz uma diferença. Eu briguei com ele, não coloca a edição, né? Brincadeiras à parte, é uma alegria recebê-los aqui na nossa 4ª temporada, agora cenas de autor. Né? A partir de janeiro, a partir de janeiro de 2012, vamos fazer 2 edições por ano. Então, no verão e no inverno. Em janeiro, nós vamos fazer agora cenas de um diretor, em 2012. E depois vão voltar, as cenas dos atores vão voltar. Gostaria de lembrar também que, quando nós chegarmos agora, vamos completar 50 edições, então vai virar toda uma coleção de livros. E vamos começar também, em janeiro, os cursos aqui no Instituto. Vamos começar com cursos para roteiristas. Essas são as ações do Instituto. Eu não vou me alongar muito. Hoje vocês sabem que é o Caco Ciocler, que vai entrevistar o Manuel Carlos. Não posso deixar de falar do Caco, um ator que está com a gente há mais de 10 anos. É um ator de referência para a sua geração, de uma conduta profissional, não só pelo seu talento, mas pela pessoa que ele é. O ator generoso, batalhador, talentoso, um homem sério de teatro. Por isso, nós fizemos questão, pela conduta que ele leva na sua carreira, ele estar abrindo a série de hoje. E Manuel Carlos, independente desse monstro sagrado, do autor que ele é uma pessoa incrível, um amigo. E o Manuel Carlos tem uma característica que eu acho que é fundamental, eu sou testemunha disso, porque é uma pessoa que está sempre atento ao outro. Nós que temos um trabalho de agenciamento com nossos 172 atores, e bombardeamos, eu passo o dia no e-mail, vocês sabem que eu faço 300, 400, 500 e-mails por dia, e o Manuel Carlos nunca deixou de analisar ou responder qualquer e-mail. Quer dizer, é muito bom você ser um profissional que, sabendo que o outro profissional está atento ao seu trabalho. Isso é muito importante. A gente tem que valorizar muito na vida quem valoriza o nosso trabalho. E é por isso, então, que nós fizemos questão do Manuel Carlos abrir a série de hoje, e que eu tenho certeza que vocês terão uma grande noite com ele. Quer falar um pouquinho? Agradecer a presença de vocês, falar da nossa felicidade quando o Instituto faz. Eu, particularmente, fico sempre muito feliz quando a gente consegue fazer essas ações. Eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente guarda, hoje a gente teve chance de falar um pouquinho disso aqui no camarim, o quanto as pessoas atingem o conteúdo. E eu acho interessante a gente comentar também assim, o quanto o Maneco é interessante a gente estar abrindo num teatro com o Maneco, porque o Maneco também foi ator de teatro, é uma pessoa de teatro, a gente fez a produção dele. Ele gosta muito de teatro, nós já conversamos algumas vezes de papos com o Maneco, de falar de teatro, do que é ter um teatro na cidade. Então, agora, ele conheceu hoje, a gente falava do Teatro do Leonardo, assim, nosso parceiro tem sido, obrigado sempre, que é nosso parceirão aqui. Então, é muito legal estar com ele, porque é uma pessoa que não é só o grande autor de televisão, mas é também uma pessoa de teatro que vem, e a gente está falando aqui também um pouco de teatro. Então, assim, eu tive muito pouca participação nessa organização toda, porque eu estava viajando. Marquinhos, que trabalhou mais e que ficou à frente, ele me mandava as coisas, eu só comemorava, porque eu falava, está lindo, está ótimo. Quando ele mandou a programação toda completa, eu estava viajando, eu falava, nossa, que delícia que ficou tudo isso, e eu entornei, enfim, aquele corre-corre da vida da gente que produz, Então, só falar isso para vocês, eu fico muito feliz disso, porque eu acho que o que está sendo falado aqui, o que é registrado, o que a gente guarda aqui, a gente sabe que depois a gente tem uma visitação na internet que é muito legal, é muito significativa hoje em dia o que esse conteúdo gira, e a gente sabe que a gente consegue atingir muita gente, é estudantes, são jornalistas, são pessoas de casa, a gente com os conteúdos e com essa preocupação, a gente também dinamizou muito a transmissão dessa informação para as pessoas, isso a gente fica muito feliz. Sejam bem-vindos. São 10 semanas ao todo? 12 semanas. 12 semanas. Eu não posso deixar de agradecer o apoio da Rede Globo, do Erlândia, o Leonardo Franco, que é o nosso parceiro, dono desse lindo Teatro Solar. Se não fosse ele, esse instituto não poderia ser realizado de forma nenhuma, porque não tem patrocínio, é tudo por recursos próprios. E também a Cristina Albuquerque, que é a nossa agente literária, que vai transformar a nossa série toda em livros. São 3 parceiros fundamentais no sucesso do Instituto. E gostaria de lembrar vocês que as entrevistas estão no portal, acesso gratuito, a partir de amanhã, no portal da Montenegro Raman, ela já tem mais de 100 mil acessos por ano. E agora, então, vamos chamar as estrelas da noite, o Caco Ciocler, por favor. Tudo bem? Bom, é uma honra ter sido chamado para abrir esse ciclo de palestras, que eu acho talvez um dos mais especiais, porque
No processo todo da teledramaturgia, eu acho que a figura do autor é ao mesmo tempo a figura mais próxima que a gente tem, afinal de contas é quem cria os nossos personagens e quem conversa com a gente através do texto, mas paradoxalmente é a figura mais distante do dia a dia, né? Uma figura que a gente não tem tanto contato direto. Eu não sei se isso é mitificado, é mistificado, não sei. Então, eu acho uma chance única, assim, porque eu tenho realmente muitas perguntas sinceras que vão aquém de saber da história do Maneco, que é interessantíssima, a gente vai passar por isso, mas muitas perguntas reais que eu adoraria poder ter a chance de perguntar para um autor, e terei essa chance agora, e vocês também. Bom, da outra vez... Passou o vídeo, né, das outras... Eu estou com a mesma roupa? Não, né? Fiquei com medo disso. Começou a passar, eu falei, será que eu vim com a mesma roupa? Mas acho que não. Mais ou menos. A camiseta eu troquei. Não, só queria... Assim, muitas das pessoas que já foram entrevistadas... Rosinha, meu amor, estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença. E vamos começar logo, para a gente não perder tempo, que quem interessa é o nosso convidado. Da outra vez que eu fui fazer essa entrevista, eu saí perguntando para as pessoas coisas assim. Eu vou entrevistar fulano de tal, o que você tem para me dizer? Assim, ou bem mais sutilmente, assim, o que você acha de fulano de tal? Para ouvir um pouco o que as pessoas falavam e poder apresentar essa pessoa de acordo com isso. E a coisa que eu mais ouvi dessa pessoa, do Manuel Carlos, que eu vou entrevistar hoje, eu sempre jogava assim, vou ter um papo com o Maneco, já trabalhou com o Maneco, né? E a coisa que eu mais ouvi, assim, o Maneco é um fofo. Então, com vocês, o fofo Manuel Carlos. Vamos já colocar uma aguinha no copo. Isso. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. O lugar aqui é muito lindo, muito conhecido. Muito bem. Suas ordens, Carlos. Vamos lá. Bom, Maneco. Como é que a gente chama você? Maneco. Maneco. Tá. Maneco. Eu não vou fazer nada na ordem, porque eu não gosto de fazer as coisas na ordem. Teria. Como é que começou? Não. Assim... Não tinha. Não, claro que não. Claro que não. Eu nasci em 71. Nossa Senhora, eu trabalho nisso há 60 anos. Desde os 14. A gente vai acabar começando do começo, né? Não, desde os 18. Desde os 18. Mas eu li uma coisa que me interessou demais. Está funcionando ou não? Tá. Que parece que desde os 14 anos você fazia parte de um grupo chamado Adoradores de Minerva. De Minerva. Desde os 14 anos. 15 anos, me parece que sim, mais certo. Que era uma turma, Fernanda Montenegro... Não. Não? Não. A Fernanda veio bem mais tarde. Essa primeira turma, que é a turma realmente que inicia esse grupo, é uma turma do qual eu sou, acho que, o único sobrevivente. É de 1948. 48, na Biblioteca Pública de São Paulo. Isso. Vocês iam lá para depois mudou para Mário de Andrade. Discutir literatura e teatro.
15 anos. 15 anos. Nós já éramos muito interessados nisso. Mas isso é um grupo muito... não, tem vivos além de mim. Tem o Roberto Schwartz, que é crítico de literatura em São Paulo. Bento Prado, algumas pessoas, enfim, que já morreram. Mas o que me chamou a atenção é assim, vocês iam para uma biblioteca discutir teatro, não tinha ninguém fazendo shhh. Não, mas tinha o saguão, onde tinha uma estátua de Minerva. Por isso que nós éramos os adoradores de Minerva. Olha só. Ficávamos à volta da estátua. E essas discussões eram sobre o quê? Vocês iam assistir peças, vocês liam? Cinema, filme, livro, literatura, de uma maneira geral, arte e literatura. Mas vocês discutiam em cima do que vocês tinham assistido. Sim, fazíamos reuniões e bebíamos muito também. Na biblioteca? Não, aí já no bar, ao lado da biblioteca. Mas essa é uma turma que frequentou a biblioteca e o Teatro Municipal, né? Onde eu fui figurante de muitos espetáculos internacionais. E o que vocês liam com 15, 16 anos? Muita literatura. Sim, mas qual literatura? Kafka, por exemplo, com 15, 16 anos a gente lia em espanhol, porque não existia em português, né? Dostoiévski todo. E os brasileiros, Machado, José de Alencar, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Gonçalves de Dias, os poetas todos, né? E o que acontecia de teatro na época que vocês discutiam era? E nessa época já existia o TBC. 48 o TBC. Né? E logo em seguida, em 50, já a estreia do Paulo Otran e Antônia Carreiro, em teatro. Então, esse grupo, o pessoal todo, Fernanda, no caso, foi em 54. Quando eu conheci Fernanda, foi em 54, na Companhia Marieta da Costa, do qual nós dois fazíamos parte. Se esse grupo de Minerva fosse acontecer hoje em dia, quem você chamaria para fazer parte? Você, por exemplo. E nós discutiríamos que literatura? Hoje em dia, qual é a literatura que lhe interessa? Essa que nós discutíamos na época estão perfeitamente válidas. Né? Porque Dostoiévski você pode falar da vida inteira. Mas você teria os poetas modernos, teria... Mas nós já falávamos muito sobre Drummond, por exemplo, sobre o Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Quem estava começando era a Lígia Fagundes Telles, que a gente namorava assim à distância, porque ela frequentava a biblioteca, que era muito linda, muito linda. Enfim, não mudou grande coisa nesse sentido, não. Tá. E de teatro, o que você vai muito a teatro hoje em dia? Vou menos do que desejo, mas vou. Mas eu ia muito. Até porque trabalhava no teatro. Claro. E hoje em dia você escolhe uma peça pelo quê? Olha, normalmente o que me leva a ver uma peça, no caso do Rio de Janeiro, é o elenco, gente que eu conheço e que eu vou lá aplaudir e ver. E o que está sendo montado, o autor que está sendo montado. Tá. Né? Evidente que assim que eu pude, eu fui ver, por exemplo, a Lília Cabral, nesse espetáculo que ela está fazendo. Porque é uma querida amiga, uma atriz de todas as minhas novelas, e que eu vou. Mas eu perdi coisas que eu não me perdoo, mas que eu pretendo ainda ver. Algumas ainda estão em cartaz, então eu quero ver. Mas eu também entrei de férias. Entrei de férias, viajei. Então, há um hiato aí. Fala da minha peça. Você quer ver minha peça? Eu vou ver o seu espetáculo, por exemplo, que eu sei que é magnífico. E também já aproveito para convidar você para fazer a minha próxima novela. Opa! Você viu que você não precisou nem insinuar, hein? Maneco, olha só. Os autores de teledramaturgia no Brasil exercem hoje, isso é óbvio, um fórum de debate social, político, de um alcance tão assustador que eu só vejo um paralelo na Grécia, no século V a.C., na Grécia, nas ágoras, onde Sófocles, Ésquilo, em termos de alcance, onde a população inteira era levada para um fórum de discussão e aquilo surtia efeito na comunidade inteira. Claro que com outras tribos fazendo outras coisas, mas existia um fórum de um alcance fenomenal. Eu acho que um paralelo histórico só é possível
se a gente voltar para a Grécia. É ou não é? Porque depois repetiu-se isso muitas vezes, Sim. né? Com Shakespeare, com Sim. com Mas hoje em Molière. dia, no Brasil, é o fenômeno da teledramaturgia é que tem esse alcance. A televisão de uma maneira geral, né? E nisso, a teledramaturgia. Aí, o que eu queria saber de você é... Nós temos vários autores de televisão e cada autor promove um fórum de discussão social que lhe interessa. Qual é o... Você pensa nisso quando você vai criar uma obra, no sentido assim, o que é que eu gostaria de influenciar a sociedade onde eu vivo, o Brasil? Você pensa nisso para escrever uma obra, ou isso é consequência do que está acontecendo no momento e que você usa a seu favor nesse fórum? As duas coisas acontecem, né? Mas eu devo dizer a você que eu não só penso nisso, como eu penso nisso em primeiro lugar. Assim foi com a síndrome de Down, assim é com o alcoolismo, assim é com o tratamento que se dá aos idosos. Enfim, todas as coisas que eu abordei nas minhas novelas, foram pensadas bem antes, né? Muito antes. E algumas coisas surgem. Por exemplo, eu morava com a minha família em Nova York, em 2001, quando a Globo me pediu uma novela. E eu comecei a pensar em Mulheres Apaixonadas, acho que foi Mulheres Apaixonadas. Aí, eu me lembro que em Nova York eu fiquei muito impressionado da maneira como as pessoas tratavam os idosos. O trânsito para atravessar um idoso. Num cinema, num teatro, num restaurante, eles são chamados em primeiro lugar, para não ficar de pé esperando e tal, né? No banco, nossa, a fila dos idosos não é como aqui, que você encontra gente de 20 anos na fila dos idosos, né? Mas na fila dos idosos é só idosos, e senão o gerente tira o sujeito da fila. E eu comecei a ver e lembrar de coisas, de como era o nosso país. Então, eu pensei, quando eu chegar lá e for fazer essa novela, evidentemente eu vou focar também esse tema dos idosos. E foi a primeira cena que eu fiz em Mulheres Apaixonadas. Eu acho que foi Mulheres Apaixonadas. Foi, meu bem? Foi. A minha mulher está de ponto ali. Quando eu fui fazer... a primeira cena foi o casal de idosos, a minha querida Carmen Silva e o Lousadinha, chegando em casa, e um rapaz de entrega da mercearia, com aquele triciclo, com a bicicleta, não era um triciclo, era uma bicicleta de entrega, atropelando na calçada um deles. Que isso é muito comum no Brasil. No Rio, é diariamente. A gente está saindo de um lugar, é quase atropelado por uma bicicleta, não dirigida por uma criança, que você entenderia, por um adulto. Isso simbolizou o tratamento aos idosos, deu a partida na novela. E assim várias coisas, né? A síndrome de Down na menina, que é rejeitada pela avó, e assim vários casos, né? Então, as duas coisas, eu penso antes e algumas coisas me ocorrem dessa maneira que me ocorreu a dos idosos. Tá, aí, por exemplo, digamos que você queira tratar um determinado assunto, cria um núcleo de personagens para que esse assunto seja discutido, e acontece desse núcleo de personagens não ter uma aceitação, né? Acontece, tem núcleos que pode ocorrer. Que não geram tanto interesse. Você desiste dessa discussão? Ou não. Você... Não. Eu desisto de tudo, até do mocinho e da mocinha, mas disso não. Eu posso não conseguir não dar todo o realce que eu imaginei dar, toda a importância, mas nunca aconteceu. Esses focos são os mais... por exemplo, nessa última novela minha, Viver a Vida, além das coisas que tinha de superação, os depoimentos no final eram um grande sucesso.
de pessoas que haviam superado determinados traumas e determinados momentos de infelicidade pessoal. Então, isso está sempre em foco para mim. E eu vou lhe dizer, aproveitando, que a coisa que mais me envaidece nas minhas novelas, e que me dá um orgulho mesmo no meu trabalho, é que as minhas novelas são sempre lembradas por isso. Sempre. Elas não são lembradas porque tiveram uma cena engraçada. Poderiam ser, mas não são. Elas são lembradas porque vem uma mãe falar comigo porque a filha tem síndrome de Down. E, depois da minha novela, a criança passou a ser tratada de uma outra maneira na rua. A maior alegria que eu tive nessa novela, porque foi Páginas da Vida, foi de ver a menina de síndrome de Down, que interpretava na novela, na capa de uma revista. Nunca isso tinha ocorrido. As pessoas chegavam para mim e diziam, passam pela minha filha e fingem que não veem. Porque é normal isso. As pessoas desviam os olhos pensando que olhando vão constranger a pessoa, né? Mas não. Elas desviam, não olham, e com isso elas criam um afastamento enorme da coisa. Então, a partir do momento em que a minha novela entrou no ar, as pessoas paravam e pegavam no colo crianças com síndrome de Down. Isso me dá uma grande alegria, não é? Como lembram da Carolina Dickman ficando careca, cortando o cabelo, quando começa a fazer quimioterapia em Laços de Família, não é? Essas coisas é que me envaidecem muito, de lembrarem, né? Talvez não lembrem nem o nome da novela, mas lembram disso. É a novela, quando entra e diz assim, aquela menina que maltratava os avós velhos, que era Regiane Alves, em Mulheres Apaixonadas. Portanto, primeiro, ainda voltando à sua pergunta, não dá para desistir de coisas assim, né? Segundo, porque é envaidecedor você ser lembrado por uma coisa assim, do que a cena, tal, aquela cena de amor, tal, até pode, é até bom, mas o outro é melhor. Tá, eu queria insistir um pouco nesse assunto, então, mudando ele um pouco, porque uma questão que me interessa. Você está escrevendo a novela, né? Pode acontecer, e eu acredito que aconteça. Primeiro, assim, o elenco que você chama para a sua novela, ele já está previamente reservado? Por exemplo, tem alguns atores que sempre fazem as suas novelas. Sim. Como que eles sempre fazem as suas novelas? Eles já estão reservados de antemão? Eu reservo muita gente de antemão. Mas quando você sabe o que vai fazer? Às vezes, não. Não? Não. Você já deixa a pessoa guardada para o que vier? Por exemplo, José Maier está permanentemente reservado. Né? Porque nas minhas novelas tem sempre aquele que se dá bem com as mulheres, é o Zé Maier. Né? Entendi. E o Tony, frequentemente, né? O que acontece é que depois passou a ter esse problema da reserva. Não tinha isso antes. Porque há menos atores, não. Mas há mais demanda, tem muito trabalho. A TV Globo, no caso, né? Porque tem as minisséries, tem os programas fixos. Por exemplo, quando você pensa na Grande Família, que é um extraordinário sucesso, com isto você inviabiliza o Nanini, a Marieta, para fazer novela. Eles não fazem novela. Aí tem uma minissérie que entra, já aquele elenco não faz novela, aquelas novelas que estão sendo programadas naquele momento. E antes não existia isso. Também antes não existia TV Record fazendo teledramaturgia, nem o Silvio Santos. Então, havia mais disponibilidade de elenco. Podia-se fazer essa reserva sem grandes traumas. Hoje é meio traumático, porque eu digo, o Zé Maier, já tem, todo mundo já pediu. Então, fulano, já pediram. Se você não se calça antes,
Então, vale quem chega primeiro, é isso? Vale quem chega primeiro. Embora haja um tipo de negociação que você não ignora, o público talvez não ignore também. A novela das 9, das 8, que era das 8, agora é das 9, ela tem um privilégio. Se eu peço uma pessoa para a minha novela das 8 e alguém pede para a novela das 6, a Globo dá para mim. A menos que eu abra mão. Que eu digo, não, deixa para ele, porque também esse papel não é tão importante assim para mim. Ou então, não, tem também um outro ator que pode fazer. Se eu abrir mão, tudo bem. Mas se eu fechar a questão, ele é meu. Por quê? Porque a Globo privilegia o carro-chefe da empresa, que é a novela das 8, que paga, sei lá, 50%, 60% ou mais de todos os salários da TV Globo. Então, e hoje em dia, quem decide a escalação é o autor? A palavra final da escalação? eu não sei como é no caso hoje em dia. Comigo foi sempre eu. Sempre fui eu. Eu posso não escolher todos, porque é claro que eu dou uma parceria ao meu diretor, mas eu aprovo a todos, porque eu posso vetar, posso não querer. Posso garantir a você que nunca vetei ninguém por razões pessoais. Mas eu posso dizer, não, esse aí não pensei nele, não. Pensei numa pessoa muito diferente. Pensei num jeito que seja mais alto, mais gordo, mais magro. Né? E, agora, a sugestão de elenco, até o público me dá. Eu não fecho questão. Eu já cheguei, pessoas disseram, vem cá, por que você não usa nunca o fulano de tal, ou a fulana? Realmente, nunca usei. Por que não usa? Eu não sei, mas eu vou usar, então. E isso fica na minha cabeça e eu uso muitas vezes. Não é? Ou um ator que eu encontro na rua e há muito tempo eu não vejo, eu digo, puxa vida, daí, não tem usado. Não é? Há quanto tempo eu não vejo você? E essa opinião do público é por onde que manda? Na rua mesmo, no restaurante. Mas mas existe via e-mail. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Não é uma inconfidência, porque ela é uma querida amiga e até ela vai gostar de saber isso. Cada vez que eu vou fazer uma novela, eu recebo pelo menos uns 100 e-mails pedindo... É mesmo? Pedindo a menina, alguns atores, né? E... Bom, depois eu digo o nome de um deles. Não é nada grave, mas eu recebo e-mail de pessoas que dizem assim, usa fulano, usa ciclano, entende? E e-mails. Você pode começar a mandar. Você não precisa disso, né? Já aconteceu do cicrano mandar, usa cicrano, fingindo que não é o cicrano? Pode. Não, eu vou dizer, porque senão fica parecendo uma coisa grave e não é. A Lucélia Santos. Sempre que eu vou fazer uma novela, muitas pessoas me pedem para usar a Lucélia, que é uma queridíssima amiga minha, e por quem eu tenho uma grande admiração. Mas nunca coincidiu, nunca dá certo. Por quê? Ou porque eu não tenho papel para ela, que eu posso indicá-la, eu não posso indicá-la para fazer uma pontinha. Entende? Eu posso pedir para que ela faça um papel relevante numa novela. Porque, além dela ser uma boa atriz, ela é extremamente popular, a Lucélia. Tem um grande público, a Lucélia. Ou então, de repente, ela começou a fazer uma outra coisa, num outro canal, porque ela não se fixa muito num lugar só, que ela, no caso, até faz bem. Mas eu recebo essas informações, esses pedidos, essas indicações, né? Agora, tinham 2 repórteres lá embaixo que roubaram algumas perguntas e me sugeriram outras, lá no particular. Aí eu vi você dizendo assim, a Globo não me obriga a fazer nada. É verdade. É verdade? É verdade. Assim, você tem um contrato com a Globo que... Teoricamente, tem um número de tarefas. Mas, veja bem, não é nada absurdo o que ela faz.
como é que ela pode me obrigar a ter uma boa ideia? Como é que ela pode me obrigar a ter, naquele momento, uma ideia boa, uma coisa que me interesse fazer, Sim, e que eu leve fé? Mas passam-se 4 anos sem uma boa ideia, ela pode falar... Mas Eu já fiquei 3 anos, e muita gente já ficou 4, 5. E não tem nenhum tipo de cobrança. Não, Cadê a boa ideia? Não é nenhum problema, no caso, às vezes, de ter ideia. Por exemplo, Passou 4 anos, não liga e fala, cadê a boa ideia, mané? Que já tem 4 anos que eu estou esperando. Pode acontecer. Pode acontecer. E existe também um outro problema. Existe uma... Os autores se sucedem num período X. Né? Você vê, por exemplo, a novela das 8. Eu fiz, está fazendo um ano que acabou a minha novela, entrou do Silvio entrou a do Gilberto. Depois do Gilberto entra Aguinaldo. Depois do Aguinaldo entra provavelmente... Quem? João Emanuel. João Emanuel, eles sabem bem isso. João Emanuel. Depois deve ter Glória, né? Depois deve ter Glória. Aí é que seria eu outra vez. É daqui a 4 anos, 3 anos. Entendi. Não é? Mas se chegar a sua vez e você disser, olha... Eu já cheguei, eu já me antecipei em 2 ocasiões. Como eu disse a você, eu estava morando fora para passar 2 anos nos Estados Unidos, só passei 1 ano, porque me chamaram para fazer uma novela. Se eu tinha alguma história, porque quem ia fazer, que não interessa quem era, mas quem ia fazer não estava muito seguro do que ia fazer. Eu estava pensando em Mulheres Apaixonadas já nos Estados Unidos e já tinha mandado registrar o nome. Eu estava preparado para fazer depois desse autor. Me anteciparam e eu aceitei porque eu tinha uma boa história. Se eu dissesse, não tenho. A minha hora de pensar é depois dele. Aí, eles não me forçariam, não é? E também, quando eu fiz Presença de Anitta, foi uma minissérie que entrou também porque alguém furou. Presença de Anitta é um caso diferente. Eu já tinha escrito há quase 10 anos quando eu fiz. Mas a Globo não montou porque achou muito forte, não produziu. Achou muito forte. E 10 anos depois eu consegui convencê-los de que não fui eu que consegui, o tempo deu uma abertura maior para eles. Né? Entendi. E você assiste às outras novelas? Ou quando começa a chegar perto da sua é que você começa a assistir para ver a antecessora? Não, seguinte, seguir uma novela para mim é impossível, porque a minha, às vezes, eu nem sigo direito, porque eu não vejo, às vezes, o capítulo, deixo para ver no dia seguinte não vejo, estou com preguiça. Enfim, nem sempre eu vejo, às vezes eu falo, às vezes eu não vejo. À medida do possível eu vejo. Como eu recebo todos os capítulos gravados antes de ele ir para o ar, para ver se ainda quero mudar alguma coisa, eu recebo na véspera o capítulo, né? Como eu faço a novela sem grande frente, sempre em cima do laço, às vezes eu recebo depois que o capítulo foi para o ar. A gente também. Né? Então, eu mudo, você deve saber bem, eu mudo até no dia de gravar. Eu sei. Eu mando uma cena, adendos, vários adendos, né? Muda essa cena, essa aqui inverta. Para trabalhar comigo tem que ganhar um bom salário, hein? Não, mas isso... Pense nisso, hein? Cadê o Marcos? Pense nisso. Mas eu não acompanho a novela nenhuma, mas assisto sempre que posso. Sim, mas assim, a antecessora, quando você sabe que vai fazer a próxima, a antecessora interessa de uma maneira maior. Mas é que quando está a antecessora, eu já estou muito mergulhado em terminar minha sinopse, em fazer coisas. Mas não é bom saber se tem alguma coisa parecida? Assim, mas isso tem sempre mesmo, né? Então não importa. Não dá para fugir muito disso, né? Porque as histórias todas se repetem, né? Há um número X de assuntos, de temas. Eu não me refiro a essas coisas, a essas abordagens sociais. Não? Isso sim,
Eu sei. Claro que se numa novela tiver uma criança com síndrome de Down, eu vou ficar sabendo e não vou botar na minha, é evidente que sim. No mais, as cenas, os romances, as traições, a mãe que abandona filho, o filho adotado, isso tudo tem em todas as novelas, quase. Depende mesmo do tratamento que você dá, do ator e da atriz que você tem para fazer. Né? Então, isso é que diferencia. Eu não fico particularmente interessado nisso. Mas se alguma coisa me chama a atenção, aí eu fico atento. Até hoje não aconteceu. Mas as novelas dos meus colegas eu nunca posso acompanhar. Porque quando eu não estou escrevendo, eu estou de férias. Quando eu estou de férias, normalmente eu estou viajando. Mas eu assisto, sempre que posso, eu vejo um pedaço, um capítulo de todas as novelas. Inclusive da Record, do Silvio Santos, eu vejo. Tá. Dou uma olhada sempre. Aí eu vi você confessando lá embaixo de que se você pudesse escolher, jamais faria novela novamente. E você disse lá embaixo, eu e todos os meus colegas. Todos eles. Porque isso é uma reivindicação que agora está ficando mais clara, que começa pela diminuição de capítulos que todos nós pleiteamos há muito tempo. Não é? Quando eu fiz, por exemplo, Baila Comigo, foi em 82, a novela tinha 160 capítulos. E a novela das 6, como eu fiz Maria Maria e a Sucessora, tinham 120 capítulos. Hoje elas têm 200 capítulos. E as minhas novelas todas, e as da Glória, Gilberto, tudo, tem 209, 210 capítulos. A gente acha muita coisa. E o aumento não foi só no número de capítulos, foi no tempo. Baila Comigo tinha 27 páginas. Páginas da Vida tinha as 45, 50. Todo dia. Quer dizer, uma novela eu escrevo, no fim, eu escrevi 6.000 a 7.000 páginas. Nossa. É um ano e pouco de trabalho. É muita coisa. E, evidentemente, que fica muito pior a novela. Quanto mais longa, pior a novela. É muito difícil que melhore. Tem, assim, coisas que, assim, que pena que acabou, estava tão bom, mas melhor que seja assim. Não é? Claro. Do que, puxa, essa novela não acaba mais. Claro. Que acontece mais frequentemente. Claro. Né? Então, a gente pleiteia muito isso, de que diminua o número de capítulos. E, na verdade, não há autor de novela que não pleiteie escrever minissérie, que não prefira escrever coisas mais curtas. Quando diminuírem o tamanho dos capítulos e o número de capítulos, certamente isso vai ser revisto. Eu escreveria com mais prazer também. Mas isso está sendo pensado? A resposta Há muito tempo que está sendo pensado. Pois é. Mas as coisas na TV Globo têm um tempo realmente, né, de maturação muito grande, porque é uma empresa com uma grande responsabilidade de audiência e que não pode mexer sem estar muito, muito certa do que vai fazer. Pois é, aí a gente entra numa questão delicada. Eu não sei o que você pensa a esse respeito. Eu tenho um filho que já vai fazer 15 anos. A geração do meu filho tem um distanciamento da televisão absurda. Eles são uma geração onde a televisão não faz mais o menor sentido, onde você ser refém de uma programação não faz o menor sentido. Ele faz a programação dele no computador, ele busca vídeo e tal. Então, é um problema urgente, né? Você não acha que essa demora em arriscar formatos acaba sendo prejudicial? Você não acha que a Globo está perdendo um espaço precioso ou não? Bom, eu acho que a audiência de televisão passou por muitas mudanças agora, né? Principalmente pelas novas mídias. A Globo não sofre uma concorrência, eu falo exclusivamente em meu nome, e não em nome da TV Globo, claro. Ela não está sofrendo uma concorrência grave, séria, das outras emissoras.
mas de outras mídias. Sim. Não é? Você tem um filho de 15 anos, eu tenho um filho de 19, que pensa da mesma maneira. Mesmo as minhas novelas, ele não vê seguidamente. E ele, quando vê no computador, no dia seguinte. Não deixa de ir ao cinema para ver a novela. Não deixa de ir ao teatro para ver a novela. Não deixa de sair com a namorada para ver a novela. Antes, as pessoas não iam nem jantar. Não é? Acontece isso em algumas ocasiões ainda. Em alguns capítulos acontece isso. A Globo está agindo. Você vê que o número de minisséries agora e de séries é muito grande, tem 2 por dia. Há mais tempo, talvez, devesse ter investido nas minisséries e nas séries. Já falávamos disso lá dentro, porque é evidente que ninguém desconhece o sucesso que fazem as séries americanas. Hoje, se você vai numa locadora, todas as séries estão lá, locadas diariamente. Na verdade, mas daí deduzir que a novela, por exemplo, vai acabar, isso eu acho bobagem. Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Ela vai sofrer mudanças. Agora, a novela diária, feita por uma grande maioria, eu acho que isso não acaba. Pulveriza a audiência, diminui, divide com mais pessoas a audiência. Eu conto sempre uma história, Caco, de uma das muitas falências da novela. Né? A novela já esteve para acabar várias vezes e já se jurou que ela acabaria. Eu me lembro de uma reunião na TV Record com Paulinho de Carvalho, que era um dos donos da TV Record, isso em 1976, 75. Dessa reunião, não posso esquecer que estava o Jô Soares, meu querido amigo, ele estava na reunião. Era uma reunião semanal, assim, com os cabeças da televisão Record. Eu era um deles, uma das cabeças, e o Jô também era. Newton Travesso, etc. E o Paulinho de Carvalho, naquele speech que ele fazia no início da reunião, ele falou, bom, novela vai acabar mesmo, né? E nós não sabemos fazer muito bem. Então, nós vamos investir em música. A previsão dele de que a novela ia acabar foi totalmente furada, mas o resultado foi maravilhoso, porque dessa reunião saiu a contratação de todos os cantores brasileiros e a feitura de todos os musicais. Foi dessa reunião que eu saí e fui dirigir e fui criar o Fino da Bossa, com a Elis Regina, a Boa Saudade, com a Elisete, Essa Noite se Improvisa, Alianças para o Sucesso, o Show do Dia 7, e vários programas assim nasceram. A Jovem Guarda, com o Roberto. Tudo nasceu desse momento em que o Paulinho falou, a novela vai acabar e eles vão quebrar a cara. Nós vamos sair pela música. A novela não quebrou. E ninguém quebrou a cara. Não é? Nós saímos ganhando na medida em que os musicais, naquele momento, deram mais audiência que as novelas. Foram o grande sucesso da televisão durante 3 anos, por exemplo. Os festivais de música que revelaram Chico Buarque e outros tantos, Caetano. Não é? Então, eu acho que novela não acaba, por aí não acaba, mas ela vai passar por transformações. Ela já está passando por transformações. Vamos ver. Eu saio um pouco da tua pergunta, porque eu divago um pouco, né? Mas... Não, é ótimo. Tanto que você nem lembra o que você vai perguntar. Tudo bem. Quer contar uma piada? Não. Não? As suas novelas têm muitos personagens. Muitos. Né?
Isso é uma estratégia para dar conta justamente desse volume imenso de capítulo? Você acha que é uma estratégia para preencher As novelas volume? passaram a ter muitos personagens a partir do momento em que elas ficaram muito longas, né? Você pega novelas, por exemplo, para dar um exemplo de novela às 6 horas, a Sucessora tinha 15 personagens. Sendo que, para valer mesmo, eram 8. Né? Que era a Suzana, Natália Timberg, Rubens de Falco, 3, Ari Kozlov, tem 8 personagens. Né? E Maria tinha uns 15, 18, 20. Né? Baila Comigo tinha 30 personagens. Agora eu não faço com menos de 80. Mas é claro que contando... Mandem muitos e-mails. É claro que contando com coisas que, às vezes, os outros autores não colocam. Parece que eu uso muito mais do que eles, mas não é verdade. É que, assim, tem o porteiro do edifício, mas tem a mulher do porteiro, o filho do porteiro, uma irmã do porteiro que mora em Niterói, e que em determinado momento vai vir para o Rio de Janeiro. E você vai fazendo famílias, assim, né? Tem a manicure, mas tem o marido da manicure que bebe, e que ela conversa, e um dia ele tem que ser apresentado. Tem uma série de coisas que vão incompridando, e são, você tem razão, são algumas muletas que se pode usar em determinado momento. É melhor ter mais do que ter menos. E como funciona esse... Engraçado, você foi criando aqui já núcleos e com uma imagética tão impressionante que a gente foi vendo, né? O porteiro, a mulher do porteiro, o filho do porteiro. O teu processo de criação é como? Ele é... O teu processo de criação dramatúrgica, você tem um método dramatúrgico de desenvolvimento ou você deixa... Não, totalmente... Intuitivo. Totalmente aéreo e caótico. Não tenho. Tanto é que eu já recebi muito convite para fazer seminários de dramaturgia, para ministrar aulas, para ensinar. Eu não posso ensinar uma coisa que eu nunca aprendi. Não é? Porque eu comecei a escrever para a televisão com 18, 19 anos. Há 60 anos atrás. Na Tupi. Na Tupi. Ninguém sabia fazer televisão. Aprendeu-se fazendo. E você escreveu o que nessa época? Nessa época, foi a primeira coisa que eu fiz, foi como ator, logo em seguida, já escrevendo como ator, era um teatro das segundas-feiras da TV Tupi, feito só com grupos amadores. Eram adaptações de peças Adaptações originais de peças de um ato. O meu grupo era dirigido pelo Antunes Filho. A primeira vez que eu fiz televisão e teatro foi com o Antunes. E depois, mais tarde, com o Sérgio, Fernanda. Né? Então, mas foi sempre... Veja bem, na época, quem eram as pessoas que escreviam para a televisão e que eu posso dizer que foram os meus mestres? Walter George Durst, Silas Roberg, que você não deve saber quem foi, já morreu há muitos anos, há 40 anos atrás, que escrevia para a TV Paulista, Álvaro Moya, que depois foi meu diretor artístico na TV Excelsior. Eram esses que escreviam para a televisão. Cassiano Cabos Mendes, também. Mas eram adaptações. Adaptações originais. Originais também. Né? Então, a gente saía escrevendo. Os roteiros, os scripts, eram sempre baseados, desde o primeiro, e até hoje seguem, nos scripts de cinema. Até hoje, todos os autores seguem aqueles scripts que o Walter George Durst, eu, o Silas Roberg, o Moya, fazíamos em 50, 51. Porque copiávamos dos scripts americanos. O formato, o diálogo aqui as informações técnicas, som, áudio, etc. Tudo isso é como existia nos scripts de filmes americanos, que nós
tínhamos acesso. Então, ninguém aprendeu em escola, nada disso, né? Foi aprender. Então, é intuitivo. Tudo nasce um pouco assim, não é? Sim. De coisa. Eu costumo dizer, quando me pedem para explicar como é que são minhas novelas, eu sempre conto essa historinha. Uma mulher está em casa, batem na porta, é uma vizinha dela que ela não conhece. A vizinha diz: oi, eu sou sua vizinha nova aqui, eu me mudei essa semana. Ah, tá, tudo bem, prazer. Quer entrar? Olha, eu queria que você me desse um pouco de café, porque eu estou sem pó de café. Então, eu quero fazer um café, mas ainda não fui ao armazém, não, ao supermercado, não comprei. Ah, entra, claro que eu te dou. Vem cá, senta aí. Então, você mudou, muito bem. Você é casada? Sou casada, tenho filhos. Tenho um filho de 8 anos, ótimo, porque eu tenho um filho de 9. Vamos ser amiguinhos, que bom. Então, pronto, começou a minha novela. É isso, a minha novela é isso. Não é? É o trivial absoluto. As pessoas vão ao supermercado, lavam as mãos, escovam os dentes. E você deve saber que isso tem um paralelo com Tchekhov incrível, né? Sei. O maior elogio que eu recebi foi a Maria Adelaide Amaral dizer numa entrevista na Veja que eu era o Tchekhov da televisão. Mas é. Isso Poxa é consciente? Vida, eu não mereço isso. Não, mas eu sempre li o Tchekhov e sempre fui um grande admirador do teatro do Tchekhov. Inclusive, isso de falar da sua própria aldeia é muito tchecoviano. Muito. Ok. E aí, tudo bem, você começa a escrever sozinho. Você trabalha com colaboradores ou sozinho? Agora, de um tempo para cá, sim. Né? Mas eles são uns abnegados, né? Eu sempre homenageio todos eles, porque para me aguentar não é fácil. Mas como é na prática? Você tem a ideia da vizinha e aí você chega para um colaborador e diz assim, desenvolve essa ideia. Não. Eu não sei como os meus colegas trabalham. Eu fui o primeiro colaborador da televisão brasileira oficial. Foi quando eu fui convidado pelo Gilberto para fazer Água Viva com ele. E passei a colaborar a partir do capítulo 50, 60, não me lembro bem, porque ele achava que era necessário ter uma pessoa que o ajudasse. Então ele me chamou, eu aceitei com muito prazer. E eu estava de férias, já tinha escrito outras novelas, e fui colaborador. O método do Gilberto era um método assim, ele fazia uma escaleta e dizia, escreve essa cena, eu escrevo essa, você escreve essa aqui, então sei o quê. Dividíamos, ele dividia. A novela era dele, porque a história era dele. Né? Eu era um mero colaborador, escrevia cenas que ele me pedia que escrevesse. Acabei ficando com alguns núcleos. Né? E me lembro que eu fiquei com o núcleo da Natália do Vale, do Cláudio Cavalcante, ele fazia um professor desempregado, etc. Nunca fiz o núcleo Granfino, porque nunca soube fazer. E o Gilberto é imbatível nisso, né? Gente rica, porque ele conhece essas coisas. Um dia ele me pediu para escrever uma cena da Tônia Carreiro. Ele me pediu para fazer uma cena da Tônia Carreiro naquela boate famosa da Praça Nossa Senhora da Paz, do Ricardo Amaral. Hipopótamos. Eu falei, nunca fui ao Hipopótamos. Ele falou, não é possível. Eu falei, não sei como é que é. Porque ele dizia, faz uma cena assim, eu pensei assim, Maneco. Eles estão jantando, aí a Tônia, o personagem da Tônia chamava-se Estela, vai ao banheiro. No banheiro ela encontra, não sei quem, que acho que era Beth Faria, não me lembro. Elas têm uma discussão, tal, eu digo, como é que dá acesso a esse banheiro? Elas estão na sala? Não. Você não é Hipopótamos. Eu digo, eu nunca fui no Hipopótamos. Né? Ele falou, pô, você nem acha que podia escrever minha novela, então? Mas eu escrevi os personagens mais modestos, né? Mais pobres. E os ricos, realmente, eu não saberia fazer. No meu caso, com os meus colaboradores, eu prefiro que eles escrevam um capítulo inteiro do que dar uma cena para eles escreverem.
Porque tem um problema de unidade nisso. Não é? Eu prefiro discutir com eles o capítulo e dar. Vem para mim, eu mexo numa coisa, mexo no outro, mudo uma coisa, mudo outra. Não é? O que eu não gosto, eu digo, mudo, corto, acrescento, mas eu prefiro fazer isso. E, às vezes, eu dou para pessoas, colaboradores, que me chamam a atenção com um tipo de tema, de assunto que eles fazem muito bem. Né? Eu tenho, por exemplo, a Juliana Pérez, que é uma das minhas colaboradoras mais queridas, que tudo que era coisa de doença eu dava para ela. Porque realmente ela sabe muito bem fazer essas cenas que são muito delicadas, muito difíceis. Então eu dizia, esse aqui fica com você, né? Porque eu sei que ela sabe bem. Tem colaborador que sabe muito bem criança, tratar com criança. Aí eu posso pedir alguma coisa para eles, né? Tratar com criança é... Escrever para criança. Aliás, isso era uma coisa muito curiosa. As crianças de Água Viva, eu não posso esquecer. O Gilberto sempre falava para que eu pedia para que eu escrevesse, porque ele dizia, eu não sei escrever para criança. Não é? Ele exagerava, era modesto, mas de qualquer maneira ele achava que eu escrevia melhor para criança. Realmente eu tenho mais facilidade para escrever para criança e todas as minhas novelas têm muita criança. Porque eu sou pai desde os 19 anos de idade. E sempre fui pai, eu nem me lembro de quando eu não era pai. Porque eu tive 5 filhos. O mais novo é esse Pedro, que tem 19 anos, e o mais velho vai fazer 58 anos esse ano. Né? Então, eu fui pai com 20 anos, 19 para 20 anos. Então, eu tenho facilidade, porque eu vivi a minha vida inteira cercado de filho, amigos de filho, sobrinhos, né? Muitos. Mas é só por isso. Nem sei qual era a pergunta original. Nem eu, também não lembro mais. Melhor assim. Melhor assim. Agora, uma curiosidade assim, meio banal. Você acorda que horas? Eu levanto muito cedo. Trabalha de manhã ou como é a rotina? Não, é caótico isso. Caótico. Eu trabalho de manhã, tarde, à noite, ou nenhum dos 3 horários. Eu fico meio maluco para escrever essas coisas. Eu levanto muito cedo porque eu não abro mão de tomar café com meu filho de manhã. E ele vai para a escola, sai de casa às 7h15, mais ou menos. Né? Então, eu chamo às 6h30, preparo o café dele, tomo o café com ele. Isso é sagrado para mim. A minha mulher quer às vezes ir, eu digo, não vai. Porque aquilo é um momento meu dele, muito importante. Né? Para ela não interferir. Né? Então, e ela se conforma. Depois ele passa pelo quarto e dá um beijo nela. Mas eu levanto muito cedo. Mesmo que eu vá deitar 1 hora antes, 2 horas antes. Aí, muitas vezes eu volto para dormir depois que ele vai para a escola. Outras vezes eu emendo. Se eu volto para dormir, eu acordo 2, 3 horas da tarde e escrevo. Ou não escrevo, escrevo à noite e vou a noite toda. Muitas vezes, a noite todinha, 6h30 eu chamo meu filho, ele vai para a escola e aí é que eu vou dormir. Sem nunca ter dormido, sem não ter dormido a noite toda. Entendi. Então não tem um horário certo. Né? E as minhas colaboradoras, eu telefono a qualquer hora do dia ou da noite. Né? Entendi. Elas têm que... Fico, às vezes, muito preocupado com os casamentos delas, são todas casadas. Né? E, poxa vida, esse cara, o marido deve achar que eu sou louco. Né? Mas todas saem muito bem. Eu tenho uma relação muito boa com elas. Elas fazem o que eu peço e mais do que eu peço. Não abro mão das minhas colaboradoras e das minhas pesquisadoras. Entendi. Agora, eu acho que você deve saber disso também. Existe uma coisa estranha quando a gente está fazendo novela ou minissérie. A figura do autor é uma figura muito preservada. Sim, do claro. Nosso contato. Claro. Né? Claro. Porque senão podia ficar uma loucura, né?
Tá. Eu faço algumas exceções. A você, por exemplo, totalmente. Não, mas eu digo assim, porque pode acontecer de você fazer um planejamento e esse planejamento não está acontecendo. Por exemplo, você me convida para fazer uma novela sua, isso jamais acontecerá, só estou dando um exemplo. E, de repente, eu começo a ir para um caminho que você não... Fala, gente, o Caco está enlouquecendo, não começa a não dar certo. Como é que você me avisa disso? Eu nunca abri mão de falar com os atores. Eu sempre liguei para os atores. Liguei ou recebi ligação deles. O diretor tenta preservar, não é? E a produção tenta preservar para que não fique uma coisa excessiva, que as pessoas fiquem não tirando dúvidas, como o exemplo que você deu, mas talvez cobrando alguma coisa. Né? Então, preserva-se. Mas eu tenho problema. Se eu tenho alguma coisa para me queixar, por exemplo, para mudar ou para achar que... Eu também falo com o diretor. Eu digo, olha, o personagem tal está errado. Está indo por um caminho errado. Isso é bom, porque dá ao diretor também o privilégio de conduzir o ator, conduzir o elenco que ele está dirigindo. Porque eu estou na minha casa, preservado. Eu estou na minha casa, ninguém me aborrece. Mas ele está no fogo ali. Se houver um desencontro de informações, por exemplo, eu digo uma coisa no telefone para você e o diretor não sabe, isso cria um problema, porque ele vai dizer, não é assim. Ele diz, não, é porque o autor me falou. Bom, aí cria um problema. Então, o canal certo do diretor, do autor, é o diretor. Ele deve chegar ao ator pelo diretor. Mas isso não impede, nunca impediu, que eu telefone, me encontre com os atores. Né? Porque eu tenho relações de amizade muito fortes. O Tony, por exemplo, é um amigo há muitos anos, é padrinho do meu filho. O Tony é um queridíssimo amigo. Eu vou à casa dele, ele vai à minha casa. O Tony nunca me deu um telefonema durante a novela. Na vida, nunca. Em 10 novelas que ele fez, nunca deu um telefonema. Porque ele é extremamente discreto e prudente. Ele acha que se ele der, ele pode estar abusando de ter essa amizade comigo. Eu já disse a ele que não está. Mas ele prefere assim, fica assim. Mas eu converso com as pessoas, não tem problema nenhum, não. Como você sabe o que está dando certo e o que não está dando certo na sua novela? Claro, tem o seu olhar. Pô, a minha mulher me enche a paciência. Sim. Você escuta muito a sua mulher, as pessoas... Claro que escuto. Na rua, o que as pessoas estão falando. Claro que esse escuto. É o critério. Evidente. A mulher sabe todas essas coisas melhor do que a gente, querido. Sabe mesmo. Eu leio dou minha sinopse para ela ler. Ela diz, gostei muito, se bem que eu acho que aquilo ali é meio furado, hein? Aí eu tenho que resolver esse problema. Porque senão, quando eu estiver assistindo e não der certo, ela vai dizer, não falei? Então, para não ouvir isso, eu prefiro... Né? Mas eu ouço os meus amigos, eu conto a minha novela para alguns amigos. Eu conto a minha novela para alguns amigos de maneira bem sucinta, porque eu acho que toda boa história, mesmo que tenha 200 capítulos, só é boa se você puder contar em 5 minutos. Senão ela não é boa. Você entende? O exemplo maior que eu tenho disso foi quando eu escrevi Por Amor. Eu falei, eu vou escrever uma novela cuja história é a seguinte. Uma mulher engravida junto com a filha. As duas vão para a maternidade no mesmo dia, nascem 2 meninos. Um deles morre. É o filho da filha. Ela, mãe, troca as crianças, fica com o filho morto e dá o filho vivo para a filha. Não precisava contar mais nada. Essa era a novela. Contada em 2 minutos.
O resto é o resto. A mãe, o pai, o tio, o avô, o porteiro, a mulher do porteiro. Mas isso era... Aí você pega Páginas da Vida. É uma mulher que tem... A filha morre, deixa 2 crianças. Ela fica com a boa e diz, essa que tem defeito eu não quero. E que é a que tinha síndrome de Down. E então a médica fica com a criança, que era a Regina, e a avó que renega era a Lília Cabral. Se você conta essa história, as pessoas já sabem se é boa ou não a história. Não é verdade? Sabe que é boa. Então, eu procuro sempre contar as minhas novelas para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus irmãos, dessa maneira. O que eu estou pensando fazer é o seguinte, isso. É boa. Puxa vida, que história forte, que história boa, isso aqui me agrada ouvir. Aí depois o resto é detalhe. É bom? Não, é claro que ele tem um primo, ele tem um irmão, ele vai se apaixonar, vai se separar da mulher ou não vai, é outra coisa. Mas o cerne, o miolo da coisa está ali. Isso é que é importante. Agora, se eu recebo o bloco de capítulos e vejo que meu personagem começa a aparecer só de 5 em 5... Você está ferrado. Estou ferrado. É um sinal claro de que a coisa não está acontecendo. É sinal claro que alguém tem que fazer alguma coisa, ou você ou eu. Entendi. Ok. Não, mas a gente tem sempre um tratamento humano, né? Não, para saber mesmo, porque a gente não... Às vezes não dá certo o personagem, né? Eu costumo me desculpar, mas... Às vezes quando vem, desculpa te interromper, vem pouco e fala assim, não, mas acho que é porque tem tanto personagem que ele precisa dar um tempo, a gente fica se desculpando. Mas muitas vezes é assim. Então, como é que a gente faz para saber o que é uma coisa e o que é outra? Nem eu sei direito. É tão casual também, né? Às vezes tem personagens que... Uma vez eu fui a uma palestra do Érico Veríssimo, em que ele contava... Alguém perguntou como é que era o processo de criação dos romances dele, né? Isso há muitos anos. E o Érico falou assim, também as coisas me ocorrem, e muitas me escapam. Aí ele contava que quando ele escreveu Olhai os Lírios do Campo, ele fez entrar um médico, a quem ele deu o nome de Dr. Seixas. Nunca vou esquecer dessa história. E que, de repente, o personagem ficou mais importante do que ele imaginava. E ele estava escrevendo um romance. Volta e meia, eu botava aquele homem no romance. Quando eu fui escrever Clarissa, que foi o romance que ele escreveu em seguida, Olhar os Dias do Campo, de repente o personagem apareceu para ele. Eu não tinha pensado no esquema que eu fiz do romance que eu ia escrever, eu não tinha pensado naquele personagem voltar, não tinha continuação, não tinha nada. Não era uma continuação do romance, mas, de repente, eu boto um médico com as mesmas características daquele. E aí dei o mesmo nome. Ficou o mesmo nome. Fugiu do controle dele, o personagem. Isso é muito comum. É muito comum você escrever uma novela, depois de um capítulo, depois do capítulo 10, 15 ou 20, alguém dizer, poxa, aquele personagem lá, aquele leiteiro, que bom aquele... Quem é aquele ator? E às vezes é um ator até secundário. Eu digo, por quê? Eu achei, bacana aquele personagem, porque é muito humano. Eu começo a prestar mais atenção, às vezes, no cara. Então, o autor é um aparelho receptor de várias coisas, não? Muita coisa influencia o autor. Muita coisa. As pessoas te cumprimentando, procurando você num restaurante, num lugar qualquer que você vá, as pessoas dando uma sugestão, não dando, dizendo francamente, puxa vida, aquele personagem é insuportável, chato. Também tem isso, né? Eu ouço muito isso também. Então você vai se guiando um pouquinho assim, numa corda bamba,
para lá e para cá, se equilibrando. E Ibope é uma dessas escutas também? Evidentemente. Evidentemente, porque a gente sabe, os jornais às vezes noticiam coisas que não são reais e o público pode acreditar. Ninguém liga para minha casa para me cobrar Ibope. Quem cobra Ibope de mim sou eu mesmo. Ninguém precisa me cobrar. Eu sou pago para dar audiência. Não sou pago porque sou gordo, magro, velho. Não. Sou pago para dar audiência. A partir do momento que eu não dei audiência, eu passo a interessar menos. Né? E o meu salário está muito, muito baseado no que eu posso dar à empresa. E assim é em qualquer empresa grande do mundo. Né? Por isso o Ibope tem uma grande importância. Nós, os autores recebem o Ibope, acho que todos recebem, não sei, eu recebo. Em casa, assim que termina o capítulo, que a gente sabe. Né? A gente tem, inclusive, uma maquininha que a Globo instala, em que você, se quiser, acompanha minuto a minuto a audiência que está dando. Você pode saber até que quando entrou tal personagem, subiu. Quando entrou tal personagem, caiu. Ui. Eu nunca me... É demais. Você não vê nos programas de auditório, você não vê o Faustão olhando ali? Ele sabe o que está dando e o que não está dando. Ele sabe que se ele coloca uma atração no palco, começa a cair um pouquinho, está na hora de botar para fora a atração. Está na hora de dizer, muito obrigado, amigo. Não, porque não está agradando. Tem esse aspecto. Então, mas aí a gente chega num X que a gente já tocou nesse assunto, mas que eu queria entender. Digamos que você queira implantar um determinado assunto e esse assunto, infelizmente, não está rendendo o Ibope. Até que ponto você abdica desse assunto que lhe é caro em nome do Ibope? Até onde você vai bancar essa ideia em nome de um Ibope que não esteja tão favorável? É o que eu disse a você. Nas questões sociais, no chamado merchandising social, não dá para abrir mão, nem que eu quisesse. Tá. Porque isso envolve coisas de extrema sensibilidade. Não é? Quando eu me proponho numa novela a falar, por exemplo, sobre síndrome de Down, violência doméstica, por exemplo, no caso da novela Mulheres Apaixonadas, que a Helena Ranaldi apanhava com aquela raquete de tênis, e de outras coisas, a professora que se embriagava na classe, quando eu me proponho a defender e a pôr isso na novela, é um compromisso que eu assumi, um sagrado para mim. Com quem é alcoólatra, com quem sofre violência doméstica, com quem tem uma criança com síndrome de Down, ou uma filha com leucemia. Quando eu estava fazendo Laços de Família, e que o personagem Camila, da Carolina Dickmann, estava no hospital com leucemia, eu fui na padaria do Leblon e uma senhora veio falar comigo com uma criança pela mão. Uma criança de uns 8, 10 anos, lembra disso? Né? Ela falou assim, ela quer falar com o senhor. Eu falei, pois não, meu bem, o que você quer? Ela falou, senhor, a Camila não vai morrer, não, né? Eu digo, por quê? Porque eu tenho leucemia. Aí a avó falou, ela tem leucemia, está fazendo quimioterapia. Aí que eu notei que ela tinha o cabelinho coberto, a cabecinha coberta. Ela falou, seu Manuel, que a Camila vai viver como ela também vai viver. Eu falei, pois eu prometo para você que ela não vai morrer. Prometo aqui nesse momento, ela não vai morrer. Tá bom? Aí dei um beijinho nela, tal, foi. Ali estava selado que a menina não ia morrer. Evidente. É um compromisso que eu assumi. Naquela hora foi mais do que sagrado, né? Mas eu precisava...
dá uma grande veracidade àquela história, porque aquela história mexeu com o Brasil inteiro muito, 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 muito. Você sabe que aquela cena dela cortando o cabelo dela e chorando é uma das cenas mais repetidas da televisão. E eu recebi um prêmio, que não sei se foi muito divulgado aqui. Eu recebi um prêmio em Nova York, num telão enorme no Hotel Plaza, eu, minha mulher, meus filhos, em que aquela cena foi reproduzida para só americanos, porque eu recebi um prêmio de uma associação que cuida das crianças e dos jovens com leucemia, como um exemplo de como aquilo podia ser abordado. Aquela novela foi muito importante para as pessoas que tinham leucemia. Mas eu precisava, como eu disse a você, dar grande veracidade à história. E eu não podia matar a Carolina Dickmann. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma outra moça entrar no quarto ao lado, com leucemia também. Ela fica amiga da Carolina, do personagem da Carolina, as duas conversam, as duas estão com leucemia, e a outra morre. Eu fiz a outra morrer, no lugar da Carolina. Eu não sei, e a atriz já entrou para fazer sabendo que ia morrer. Ela entrou, ficou na sala, não mostrei a morte dela, mas na hora que a Carolina está saindo do hospital, passa pelo quarto da menina e a cama, o colchão está virado, não tem roupa de cama, não tem ninguém no quarto, e ela entende que a menina morreu. Foi a maneira que eu encontrei de manter a gravidade da leucemia, que é realmente uma moléstia grave, e, ao mesmo tempo, poupar pessoas que não morrem disso, realmente. Eu tenho um amigo que curou-se de leucemia, está muito bem. Fazer as duas coisas e atender aquela menina que falou comigo na padaria, foi muito importante. É isso. Eu acho que... Eu queria que você soubesse que uma das cenas mais difíceis que eu tive que gravar na minha vida foi da novela que a gente trabalhou junto. Que era uma cena que eu estava me recuperando da cadeira de rodas e tive minha primeira ereção porque eu tinha ficado impotente. E... Judiei de você nessa novela. Judiou. E claro que o diretor não fazia a menor ideia de como dirigir essa cena. Ele falou assim, cara, eu vou botar a câmera aqui, você faz aí. Eu estava no banho, no chuveiro, né? E tinha que sentir uma primeira ereção depois de muitos anos. Foi difícil. Queria abrir para as perguntas. E conforme for, a gente